Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Desabou hoje, às 9 horas e 59 minutos, a Torre Sul do World Trade Center, aqui em Nova York. O mesmo aconteceu com a Torre Norte, porém, às 10 horas e 28 minutos. 2 aviões comerciais colidiram com as torres, matando todos a bordo e muitos dos que trabalhavam no edifício. Veja agora as imagens da segunda colisão. Temos informações que algo semelhante aconteceu em Washington. Nascimento, é com você. 9 horas e 37 minutos. Esse foi o horário em que o avião comercial da linha aérea American Airlines colidiu com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizada em Virgínia. 11 de setembro de 2001. Esse foi o dia que os Estados Unidos, até então considerado o invencível, sentiu o abalo na estrutura de sua soberania. Boa noite. Boa noite. A morte de Osama Bin Laden, julgado responsável pelos ataques terroristas do 11 de setembro por militares americanos, aumentou em 9 pontos percentuais o nível de popularidade de Barack Obama. O novo World Trade Center, denominado a Torre da Liberdade, está sendo construído e será inaugurado em 2013. A nova torre possuirá 541 metros e equivalente a 102 andares. Apesar da Torre da Liberdade ainda estar em obras, o Memorial e Museu 11 de Setembro será aberto amanhã, nos 10 anos da tragédia, para uma homenagem às vítimas e o pronunciamento do atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o anterior, George W. Bush. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Janet Napolitano, afirmou que não há indícios de que a Al-Qaeda esteja planejando atentados no 10º aniversário de 11 de setembro. Porém, segundo ela, o país mantém um estado elevado de vigilância. Acompanhe agora uma reportagem especial que nos leva a entender o que motivou e o que há por trás dos ataques de 11 de setembro. Durante 1979, o mundo estava no contexto da Guerra Fria. Nesse mesmo ano, a ex-União Soviética invadiu o Afeganistão, objetivando a expansão do socialismo. Porém, cerca de 6 meses antes, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, levou a cabo uma operação da CIA para desestabilizar esse país. Segundo o mesmo, numa entrevista ao jornal francês Le Nouvel Observateur, essa entrada da CIA foi estratégica. Os Estados Unidos, de algum modo, queriam arrasar os soviéticos, e quando eles se dirigiram para o Afeganistão, estes, 6 meses antes, já preparavam a guerra contra eles, usando os Mojahedin, muito bem treinados e armados, injetando ainda no país 6 bilhões de dólares. Estes eram a arma política dos Estados Unidos, e estes os apoiavam, pois desejavam impedir a expansão do socialismo, tinham interesse em construir um oleoduto e um gasoduto, e se interessavam no negócio do ópio, já que 80% deste a nível mundial vem do Afeganistão. O que poucos sabem é que Osama Bin Laden foi um agente da CIA designado a treinar e liderar os Mojahedin. Porém, seu nome código era Tim Osman, mais que um simples guerrilheiro. Osama era descendente de uma família saudita rica e extremamente poderosa no país, possuindo ligações e negócios com a família Bush nos Estados Unidos. Essa, que há muito tempo é ligada à inteligência dos Estados Unidos, como George Bush pai, que antes de ser vice-presidente foi diretor da CIA. Após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, o grupo formado por jovens estudantes denominado Talibã, aos poucos foi conquistando espaço político, até chegar ao poder. Em 1996, por meio de Mohammad Omar, líder radical islâmico que pretendia abolir todas as manifestações culturais que considerasse contrárias à religião, impondo à população a miséria e a opressão. Foi este governo que abrigou Osama, protegido pelo Talibã, líder da Al-Qaeda. Esta, na realidade, sempre foi apenas uma base de dados dos guerrilheiros Mojahedin, e aliás é o que a Al-Qaeda significa, a base.
As relações entre os Estados Unidos e Afeganistão começavam então a ser prejudicadas pelo fundamentalismo islâmico. Afinal, como os Estados Unidos, uma superpotência capitalista, poderia se envolver política e economicamente com o Afeganistão, que vivia sob um regime teocrático, onde qualquer símbolo de modernidade, como televisores, deveria ser excluído do país, o qual considerava o Ocidente sedutor e desvirtuador do homem. O rompimento entre ambos deu-se a partir não só do fundamentalismo islâmico, mas depois da invasão norte-americana à Arábia Saudita, durante a guerra contra o Iraque nos anos 90. Bin Laden foi expulso desse país pelo governo e passou a investir em ataques organizados contra os Estados Unidos. Em 1998, a Al-Qaeda assumiu a autoria das explosões de 2 embaixadas americanas na África Oriental, que matou 224 pessoas. Como resultado deste atentado, em agosto do mesmo ano, os Estados Unidos bombardearam campos afegãos da Al-Qaeda em retaliação. Em novembro de 1999, a ONU impôs sanções econômicas ao país, até que Bin Laden seja entregue a um tribunal internacional. Em janeiro de 2000, a ONU ampliou as sanções, decretando um embargo de armas, o fechamento dos escritórios internacionais da Ariana, a linha aérea afegã, e o congelamento dos bens do regime no exterior. No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões da American Airlines. 2 deles colidiram contra as Torres Gêmeas, em Nova York. Um terceiro avião foi direcionado pelos sequestradores para uma colisão contra o Pentágono. Os destroços do 4º avião, que atingiria o Capitólio, foram encontrados espalhados num campo da Pensilvânia. No dia 15 de setembro do mesmo ano, o jornal New York Times noticiou que pelo menos 7 dos pilotos suicidas foram treinados em bases militares dos Estados Unidos. Após os atentados de 11 de setembro serem atribuídos a Osama Bin Laden, os Estados Unidos pedem ao Talibã sua extradição e a dissolução das bases da Al-Qaeda, o que são recusados. O governo do Afeganistão solicitou provas ao governo estadunidense sobre a autoria dos ataques por Bin Laden. Caso fossem apresentadas, o governo afegão iria detê-lo e entregá-lo às autoridades estadunidenses. No entanto, o governo dos Estados Unidos nunca apresentou publicamente tais provas. Dada a recusa, começa uma invasão norte-americana no local. Apesar de, a princípio, os Estados Unidos não o terem capturado, conseguiram destituir o governo islamista radical dos Talibã. Seus líderes e seguidores passaram a sobreviver escondidos e cometendo ataques terroristas esporádicos, além de fazerem reféns. Muito antes dos ataques do 11 de setembro, após a explosão das embaixadas americanas na África, circulou-se a notícia de que o paradeiro de Bin Laden era totalmente desconhecido. Dizia-se que este mudava de localidade constantemente. Porém, o governo americano sempre soube onde Bin Laden estava. Em julho de 2001, Osama esteve num hospital da Arábia Saudita e teria recebido a visita de uma importante figura da CIA. Fontes da inteligência militar do Paquistão e testemunhas do Rawalpindi informaram à TV CBS sobre Osama. Naquela noite, disse um médico que quis ter sua identidade resguardada. Eles mandaram toda a equipe de plantão para o departamento de urologia e enviaram sua equipe secreta para os substituir. Durante uma conferência de imprensa, Dana Perino, a secretária de imprensa de Bush, respondendo à questão de uma jornalista sobre os esforços que a administração tem feito para capturar Bin Laden, o cérebro dos atentados de 11 de setembro, interrompeu-a, afirmando que este não foi o cérebro da operação, mas sim Khalid Sheikh Mohammed. Esta afirmação vem assim confirmar que não existem evidências concretas quanto à participação ou autoria de Bin Laden. Nas semanas seguintes aos atentados, Colin Powell afirma na televisão que os Estados Unidos estariam a juntar as provas da cumplicidade e autoria de Bin Laden nos ataques. Mas no dia seguinte a essas afirmações, volta atrás, dizendo que todas essas provas eram secretas e que não seriam divulgadas. Levou-se a crer, então, que Osama Bin Laden havia sido o autor. Quem acaba por apresentar um relatório que confirmaria essas alegações é um gabinete de Tony Blair, o qual as usa para justificar o ataque ao Afeganistão. Esse relatório começa com a frase: "Este documento não pretende apresentar provas contra Bin Laden que possam ser usadas contra ele em tribunal." Ou seja, o máximo que esse documento consegue será eventualmente apresentar provas circunstanciais, as quais nunca seriam aceitas em tribunal. E o que o relatório pretende é apenas e só
fundamentar de alguma forma as decisões de invasão do Afeganistão. Veja agora trechos do vídeo que circulou na imprensa mundial após o atentado, em que supostamente Osama Bin Laden confessa ser o autor. لا يعلمون عن الله ولا حرف واحد عن طبيعة الشيء بس. Essa foi considerada a maior prova que todos precisavam para responsabilizá-lo. No entanto, a legitimidade desse vídeo é contestada pelos seguintes fatores. Um verdadeiro seguidor do fundamentalismo islâmico como ele não usaria relógio e anel de ouro, tal como aparece no vídeo. E o homem que aparece é mais forte, escuro e tem um nariz bem maior que todas as fotos que se sabem ser reais de Bin Laden. Tendo em vista que não há provas que possam julgar Osama Bin Laden como responsável pelo atentado terrorista, ao menos não provas divulgáveis, há de se contestar a afirmação feita por Dana Perino, de que Khalid Sheikh Mohammed tenha sido o verdadeiro culpado, uma vez que o próprio confessou, porém, sob tortura. E como especialistas de interrogatórios e militares que lidam com essas situações são unânimes em afirmar, a obtenção de informação por tortura não é credível, já que uma pessoa submetida a isso dirá tudo quanto o torturador deseja ouvir. Por fim, como a Al-Qaeda vai influenciar nossas vidas? Após o atentado em Khobar, o preço do petróleo atingiu máximos históricos, tudo por causa das ameaças da Al-Qaeda. Toda esta especulação faz subir o preço da gasolina, que todos nós, em todos os países, vamos sentir na carteira. Cada vez ressente-se mais no final do mês as despesas com a gasolina. Cada vez estamos mais em crise. Em consequência disso, todos os transportadores de bens e alimentos, face ao preço dos combustíveis, aumentam o valor. Assim, temos estes bens e alimentos cada vez mais caros. Além disso, essa crise do petróleo afeta a economia dos países europeus e de outros. Observe que basta algum americano da Casa Branca berrar "a Al-Qaeda vai atacar", e é o suficiente para o mundo inteiro entrar em crise e o petróleo subir de preço. Tudo não passa de interesses. As grandes multinacionais produtoras de petróleo querem lucrar com os aumentos. O objetivo desta reportagem não é levantar hipóteses errôneas quanto ao envolvimento dos Estados Unidos no 11 de setembro, como de que foi algo inventado pelos próprios por questões de interesses. Contudo, a seguinte pergunta é levantada: não teriam os Estados Unidos contribuído com os atentados a partir do momento em que armou o Afeganistão para que expulsassem os soviéticos durante a Guerra Fria? Com tudo isso, chega-se à conclusão que há muitas verdades ocultas ou mal divulgadas visando interesses políticos e econômicos, não só em relação aos Estados Unidos e ao ano de 2001, mas o mundo em geral. E nós, a população, assistimos tudo, ou quase tudo, como meros espectadores, muitas vezes sendo manipulados por meios de discursos ou até mesmo jornais. Que nos lembremos do 11 de setembro, assim como nos lembramos do Holocausto, Hiroshima, Nagasaki e tantos outros ocorridos terríveis, com respeito e tristeza por aqueles que morreram inocentemente e de formas tão inimagináveis. Oh my God, don't be a person. Where? Oh my God. Where? That right there? What are those big heavy things falling at a rate that a piece of paper would not fall? Oh my God! No way. Like that, Caroline, do you see that? Do you see this thing? Yeah, I see it. I mean, who's to say it's not like a chair?
regardless, it's gonna be so dangerous at that base. Obviously. Wait.